Tu não me deixarás, não me deixarás. Bom dia, pastor, a todos. Amém. Enquanto os demais irmãos eles ainda não chegam, quero pedir para vocês, nós vamos fazer uma oração e dar início então à nossa escola bíblica dominical. Amém? Amém. Vamos orar. Uma só, eleva a Deus em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, te agradecendo por essa rica oportunidade ao qual o Senhor nos concede, Senhor, de amanhecer o dia, Senhor, dentro da Tua casa, Pai. Ó Deus Santo, Deus de poder, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados dos nossos familiares, parentela, enfim, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Assim como o Senhor diz, Pai, ali na cruz do Calvário, perdoa, eles não sabem o que fazem. Neste momento, Senhor, peço perdão por minhas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nesta manhã, Pai, venha abençoar, Senhor, este culto, Pai, a qual o Senhor nos concede, Senhor, de escola dominical. Quando nós venhamos aqui, Senhor, para aprender, Senhor, mais de Ti, Senhor. Senhor, venha abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor, nosso entendimento. Senhor, para que possamos, Senhor, ter mais conhecimento de Ti, Senhor, para que o Senhor amado, o Senhor, como diz na Sua palavra, escrevia a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, mas que nós possamos fazer uso verdadeiramente, Senhor, de tudo que aprendermos aqui, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o pastor Isaac, Senhor, toma ele nas Tuas mãos, Senhor, usa Teu filho, Senhor amado. Senhor, abençoa toda a sua família, Senhor, abençoa o pastor Oswaldo, Senhor, que está ali se restabelecendo dessa cirurgia, abençoa o Senhor Nalândia, o Senhor Esther, Pai do Samuel, enfim, todos os familiares, ó Pai, do maior ao menor da Tua casa, Senhor, em toda a terra, Pai, Senhor, nos quatro cantos do mundo, Pai, onde tiver um joelho dobrado neste momento, Senhor, um coração quebrantado, Senhor, te buscando, que o Senhor possa, Senhor, ir alcançando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estávamos falando na aula passada a respeito das duas testemunhas, de quem seriam as duas testemunhas, e a gente deu um panorama do que as duas testemunhas elas iriam fazer no Apocalipse, qual que era a função das duas testemunhas. Nós também vimos que as duas testemunhas, elas vêm debaixo de duas unções. A unção de Moisés e a unção de Elias. E nós falamos a respeito, né, dos transladados, dos arrebatados, que foi Elias e Enoque. Né? A aula passada nós falamos a respeito disso. E nós demos uma alusão do que esses dois homens eles vão fazer nessa terra. E também que eles serão usados para trazer as pragas de Deus ou os juízos de Deus sobre todo o mundo. Como que eles vão trazer o juízo sobre todo o mundo? Aí a gente mesclou então o livro de Êxodo, né, que fala a respeito de Moisés e de como ele trouxe as pragas. E de como ele e Arão foram usados para trazer o juízo de Deus sobre o Egito. E aí a gente fez essa ligação, né, essa conexão. Hoje nós vamos falar de algo também bastante interessante, Apocalipse capítulo 6, tá? Nós vamos estar fazendo a leitura. São 17 versículos, a gente lê do primeiro aí ao último versículo, cada um um versículo. Eu começo, aí os irmãos vão ler os próximos, tá bom? Amém. Amém. Todos acharam?
Apocalipse 6. Diz assim, ó. Vi o cordeiro abrir um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como se fosse voz de trovão: vem! Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, em que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: um queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. Agora o 8. Eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que rompessem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, e como saco de crina, a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Terminou a leitura toda? Amém. Amém. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Nós estamos lendo. Ele também mostrou a respeito de cada um deles e a ordem, né? Primeiro o branco, depois o vermelho, o preto e o amarelo. E ele traça para nós a respeito, né? Também depois dos mártires que são vistos e que recebem as roupas e vestes brancas, né?
Antes da gente continuar, a gravatinha bonitinha, não é gravatinha? São quantas igrejas no Apocalipse? Nós temos 7 igrejas no Apocalipse, tá? Nós vamos fazer um trabalho diferenciado a respeito, né, do Apocalipse. Nós vamos formar dentro da nossa escola dominical as 7 igrejas do Apocalipse. Amém ou não amém? Então nós vamos formar as 7 igrejas do Apocalipse. Eu quero que cada um de vocês pegue um bilhetinho aqui, tá? Por favor, por gentileza. Vou pegar um bilhetinho. É um só, irmão. Eu sei que você está valendo por 2, mas é um só. Isso aqui, mano, cuidado. Isso. Eu acho que esse aí tá querendo sair também. Eu sei que os irmãos vão animar, mas pode vir um por vez, tá? Vocês estão tudo animados. Pode vir os irmãos. Olha o nosso Bruno vindo. Vou pegar um isso. Vem cá, nosso irmão Adriano. Aí, coloca. Os que faltaram hoje, não fiquem tristes, que tem mais papel para todo mundo. Qual que é o número que saiu para vocês aí? 4. Isso. 4, 3. 2. 2. 4, 3. Oi? É o 3 e o Bruno? 4. E o 2. 2? Ai, 2. A Lília pegou 2, a Camila pegou 2, a Sara pegou 1. É o 1? Então, cada número é referente a uma igreja do Apocalipse, tá? Abre lá para você conhecer o nome da sua igreja. Começa no capítulo 2, ele vai falar a primeira igreja de Éfeso, a segunda de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual é o capítulo? 4, desculpa. Do 2 ao 3, aí você vai ter as igrejas aí enfileiradas. Capítulo 2, verso 1, Éfeso, verso 8, Esmirna, verso 12, Pérgamo, 18, Tiatira, 3, 1, Sardes, 3, 7, Filadélfia, 3, 14, Quem pegou o mesmo número do outro, tá formando já uma congregação aí, tá? Tem alguém? Só saiu as duas? 4. O 4 pegou 4? Eu peguei o 3. Então o Samuel e o Bruno aí estão formando uma congregação. Qual é o nome da congregação de vocês? Tiatira. Tiatira. O nome da congregação de vocês? Esmirna. O nome da congregação da Sônia? Éfeso. Éfeso. Legal. Do nosso irmão, Kleber? Eu estou achando que. Pérgamo, é a dele a 3. O seu Adriano também, né? 3. Então, vocês estão preparados agora? Qual que é a sua? Qual que é a 4 aí? Qual que é a 4? Tiatira. Né? Aí alguém vai falar assim, qual que é a sua, irmão Adriano? 3. 3? Qual que é a igreja? Qual que é a igreja? Pérgamo? Pega. Oi? A mesma do Pérgamo. A sua é 3? A sua é 3?
Então o Cleber com o Adriano estão formando uma congregação também, tá? Graças a Deus. Amém. Então nós temos aqui. Nossa, a senhora ficou sozinha então. Meu Deus. E agora? Então nós temos a Camila e a Lívia, o seu Adriano com o Cleber, o Samuel com o Bruno, e a Sônia por enquanto está sozinha. Mas por enquanto, né, quando os demais irmãos vierem nas próximas aulas, vamos fazer o sorteio e vamos continuar. Por que eu estou fazendo esse sorteio e representativamente cada congregação do livro do Apocalipse? Porque eu vou querer que cada um de vocês possam estudar a respeito de cada igreja, as suas virtudes, os seus vícios, os seus erros e acertos, e o porquê que elas são importantes dentro do cenário do livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse ele foi direcionado a 7 igrejas, então a gente pode pensar em uma carta sendo lida em cada igreja em momentos distintos, ou nós podemos pensar também em 7 cartas com o mesmo conteúdo sendo levadas a cada uma das igrejas. Nós devemos lembrar também que naquela época não tinha a Bíblia como nós temos hoje, com todos os 66 livros reunidos dentro de um livro só, entendeu? Bíblia Sagrada, ou Bíblia vem de biblioteca, porque não é um livro, são vários livros. Por isso que nós estamos carregando aí uma mini biblioteca, são 66 livros. Bíblia também vem de biblos, que era o lugar onde se plantava era uma planta que se fazia as folhas do pergaminho, tá? Ou como também a igreja de Pérgamo, que é exatamente por causa disso, porque eles fabricavam a folha do pergaminho. Então, quando vocês pegarem, vocês vão analisar cada uma dessas igrejas e vão fazer esse trabalho para casa, tá? E é bom que cada um de vocês tenha outras pessoas juntos para que vocês possam trocar ideia, mensagens, conversar a respeito e tirarem conclusões a respeito de cada igreja, tá bom? Amém? Amém. Eu sei que vocês estão muito animados hoje, então nós vamos para a aula. Olha, quando nós falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a gente fica meio assim temeroso, exatamente porque os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles vão trazer muita desgraça, tá, para essa terra. Mas, como vocês leram, cada selo que é rompido, e quem está rompendo os selos é o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro. Alguma pessoa pode perguntar, por que Jesus foi a destra de Deus? A destra de Deus. Por que Jesus está à destra de Deus? Porque ele está esperando o livro chegar na mão dele. Quando esse livro for dado na mão dele, ele começa a romper os selos. Há pessoas que digam que os selos já começaram a ser rompidos. Por que tem pessoas que acreditam que os selos já foram rompidos? Ou pelo menos alguns selos? Porque a gente já vê guerra, fome e morte espalhado pelo mundo inteiro. Entendeu? Esses dias mesmo na Rússia teve um ataque que levou a vida de 100 pessoas. Mas como eu sempre falo que o livro do Apocalipse ele é uma espiral de revelação. Começa pequeno e ele vai crescendo e tomando uma proporção muito maior. É como um furacão, né? Você vê que a formação dele parece que ele é bem pequeno embaixo, mas ele vai tomando uma proporção muito maior. E quanto maior é esse cone, mais destruição ele vai fazendo na terra. Bom, dentro do quadro, a gente acredita que todos os eventos apocalípticos, ou todos os eventos da revelação, eles vão se enquadrar dentro dos 7 anos da tribulação. Então, se eu acredito que todos os eventos da revelação, eles se enquadram dentro dos 7 anos da grande tormenta, então eu acredito que conforme os anos aqui, os 7 anos vão se passando, eu vou ter então cada evento acontecendo em ordem cronológica, é claro, como eu disse, as taças, os selos, as trombetas, né? São 7 trombetas, 7 selos, as taças.
eles vão acontecendo em ordem, e conforme eles vão acontecendo entre esses 7 anos, os eventos eles vão sendo manifestos na terra. Agora, fome, miséria e morte são princípios ativos no mundo desde que o mundo é mundo, porque pelo pecado entrou toda sorte de maldição. A Bíblia diz que Deus feriu a terra no pecado. Adão, quando ele peca, Deus fala: maldita é a terra agora por causa do teu pecado. Você vai trabalhar nela até morrer, porque do pó foste tirado, do pó voltarás. Olha como isso é forte, né? E o que acontece? Aí a gente já vê esse padrão acontecendo sempre. Só que agora, na revelação, aparece aqui os catalisadores, os centros de toda desgraça. E quando a Bíblia ela traça para nós um personagem, seja ele místico, seja ele espiritual, seja ele um anjo, um arcanjo, quando a Bíblia traça para nós um personagem, ela traça para nós características e ela faz com que esse personagem ele ganhe então um propósito. Vocês têm que entender uma coisa: nada está de graça na Bíblia, tá? Nada está de graça na Bíblia. E a Bíblia ela também cruza para nós informações. É claro que dificilmente você vai ler uma coisa que vai ficar isolada, sozinha e não vai ter nenhuma outra referência. Então nós vamos pegar a referência do Apocalipse 6 lá em Zacarias, tá? Capítulo de número 6. Zacarias, capítulo de número 6. Nós vamos ter uma referência a respeito disso. Zacarias capítulo 6. Olha, o Zacarias ele vai falar para nós. Outra vez olhei para o alto e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes. E estes montes eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos marrons, todos eles fortes. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos sai atrás deles, os dos marrons para a terra do sul, os cavalos fortes saíram e procuravam percorrer a terra, e ele disse: ide percorrer a terra, e eles assim o fizeram. Então ele me chamou dizendo: vê, aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Agora nós temos uma referência: cavalos vermelhos, pretos, marrons e brancos. Ele está falando dos cavalos, das carruagens. Quando você cruza uma referência com a outra, você vê que há um propósito e eles estão ganhando o quê? Uma forma. Qual que é o exemplo disso, irmãos? Vamos lá. Nós vamos pegar alguns exemplos disso. Você vai pegar Isaías capítulo 6, dizendo assim. Isaías capítulo 6 dizendo assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Isaías 6, versículo de número 2. Aí você está vendo ele falar dos seres, tá? Dos tronos. Aí nós vamos pegar outro profeta para nós, Ezequiel capítulo de número 1, versículo 5. Ezequiel capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó:
E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Essa era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram direitas e as plantas dos pés como plantas de pé de um bezerro, que luziam como um brilho de bronze polido. Tinham mãos de homens debaixo de suas asas, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, e as suas asas uniam-se uma a outra. Não viravam quando andavam, cada qual andava para adiante de si. A semelhança dos seus rostos era como rostos de homem, à mão direita. Os 4 tinham rosto de leão, e à esquerda tinham rosto de boi. Também os 4 tinham rosto de águia. Eu quero parar aqui. Que em Isaías 6, você fala dos serafins que estão voando acima do trono de Deus, ou ao redor do trono de Deus. Em Isaías 6, ele está falando para nós que não dá para ver o rosto, porque as asas deles cobriam o rosto e cobriam os pés, e eles voavam. Então o que Isaías está vendo são seres de asa, apenas. Não há mais nada para ver ali, porque o rosto não dá para ver, os pés não dá para ver. Agora Ezequiel, ele está vendo não serafins, mas querubins. E esses querubins, eles agora têm asas, mas eles não estão cobertos. O que está neles ali? Eles têm 4 rostos. 4 rostos. Um rosto de homem, um rosto de bezerro, boi, um rosto de águia e um rosto de leão. Então ele tem 4 rostos, né? Agora notem, o que essa visão está mostrando para nós para nós seria uma aberração, um ser totalmente, sei lá, eu vou usar essa palavra, mas essa palavra ela é péssima. Mas é como aqueles seres mitológicos, tá? Sabe? A gente já assistiu filmes, desenhos, aqueles seres né, da Grécia, Roma, que aparecem. Aí tem centauro, fauno, vários outros. Sabe, a gente fala, por exemplo, a gente tem mitologias, né? Mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia africana, tem mitologia também brasileira, boto cor-de-rosa, curupira, essas coisas. Eu acredito que existem manifestações, tanto manifestações celestes quanto manifestações demoníacas. O homem ele não imagina coisas simplesmente do nada. Você não consegue imaginar, o homem imagina a partir de algo. Pode ser a partir do medo, pode ser a partir de sei lá, das emoções, mas ele precisa de um objeto para imaginar. Agora, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eles estão tendo visões e revelações de seres que parecem estar ocultos, mas eles estão ganhando forma. Se Isaías está tendo revelação e essa revelação ele não está vendo absolutamente nada a não ser asas, Ezequiel já está tendo uma visão de animais ou de seres que estão ganhando uma forma. E como é que eu vou terminar isso daqui? Aí eu termino isso daqui em Apocalipse com a revelação exatamente do que esses seres são. Eles ganharam uma forma e um corpo, tá? Apocalipse, capítulo de número 4. Eu estou fazendo um rodeio, mas nós vamos chegar lá. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 6. Apocalipse 4, versículo de número 6. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante a cristal, e ao redor do trono, um ao centro, cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. 4 seres viventes, tá? O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Agora você vê que eles não estão tendo 4 rostos, eles estão tendo um rosto só, e cada um deles é um só. Então não é um com 4 rostos, é um só com uma característica só. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou mostrando para vocês
que esses personagens, eles estão ganhando uma forma conforme a revelação ela vai se dando. Mas, o que é então esses seres, ou o que eles simbolizam para nós? Esses seres, eles não simbolizam outra coisa a não ser os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o evangelho do leão. Marcos é o evangelho do boi, bezerro ou touro, que é o evangelho do servo. Aí Lucas é o evangelho do homem, ele escreveu os gregos, então você tem a revelação do rosto de homem. E aí então você tem o último evangelho, que é o evangelho de João, que ele vai trazer uma revelação da águia. Porque cada um deles está trazendo a semelhança de Cristo. Cristo como rei, Cristo como servo, Cristo como homem, Cristo universal, Cristo como águia. Então nós temos esses aspectos. Agora, o que esses 4 seres, Isaías 6, Ezequiel e Apocalipse 4, tem a ver com o Apocalipse 6 e Zacarias? Tem a ver que o reino do diabo é semelhante ao de Deus. E os 4 aqui, nós podemos dizer que eles são os 4 seres, ou querubins, ou serafins do diabo. O diabo ele imita Deus em tudo. Então, se Deus vai ter algo aqui, paralelo, o diabo vai fazer algo também para ele. Então, os quatro aqui, eles também estão como seres, só que no lado maligno, criados com propósitos de destruição da terra, ou também usados pelo próprio Deus como juízo sobre a terra. Então, o primeiro traz para nós um arco, mas esse arco está faltando alguma coisa dele, tá? Leia aí, Apocalipse 6. Olhei e vi um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Arco, ele tem um arco, mas o que está faltando aqui? A flecha. O que é ter um arco, mas não ter a flecha? Não tem como lutar. Mas ele saiu para lá, vencedor por vencer. Mas o que ele está querendo dizer para nós aqui? Ele tem arco, mas não tem flecha. Não. Ó, ele tem arco, mas não tem flecha. Vamos para o segundo, vermelho. Oi? Isso, não, é o mesmo sentido, entendeu? É a mesma coisa que você ter um revólver, mas não tem bala. Mas se alguém chegar para você apontar uma arma, o que você vai fazer? Só desmaiar. Você não sabe se ele tem bala ou não, mas na cabeça sua ele tem. Você não está duvidando que ele. Não, você não vai chegar. O camarada vai chegar para roubar você, fazer qualquer coisa, apontar uma arma para você. Você não vai perguntar para ele: tem munição? Tá com munição ou não? A gente assiste filme, aí quando chega na parte lá de luta, dessas coisas de ação, aí um fica apontando a arma pro outro. Aí o camarada que é mais inteligente fala assim: você não vai atirar. Aí a pessoa puxa o gatilho e acaba que não saindo a bala, a munição. Aí, ou então ele faz aquele treque. Você nunca tirou na vida, aí ele vai lá e puxa o coisa, né? Mas o que é a mesma coisa? Ele tem um arco, mas não tem a flecha. Mas se eu disser para vocês, por exemplo, que a nota de dólar tem flecha. E se eu disser para vocês que existe um grupo da nossa sociedade que usa um arco como seu símbolo, mas sem flecha? E se eu disser para vocês que a ordem do novo mundo tem flecha, mas não tem arco?
Mas agora, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ter o arco e não ter a flecha significa que ele tem... Deus. Hã? Deus. Não entendi. Deus. Deus? Como assim? Não tem Deus aqui, ele está acreditando que... Não, ele é o anticristo. Mas assim, ter o arco e não ter a flecha quer dizer, eu tenho o canhão, mas eu não tenho a munição dele. É mais ou menos o seguinte: quando você vê um monte de serpente, de cobra, você não sabe qual delas tem veneno ou não. Mas só de ser uma cobra você fica com medo. Se alguém apontar uma arma para você, você não vai perguntar se tem bala, se tem munição ou não. Você vai ficar com medo porque tem a arma ali, a arma está ali. Então é a mesma coisa você ter, por exemplo, uma usina nuclear. Você tem uma usina nuclear e você está falando assim, eu não tenho bomba nuclear. Mas você tem uma usina. Se você tem uma usina, você pode ou não pode fazer uma bomba. Então você tem condições de fazer isso. Agora, você tem uma grande potência, com condições de fazer um grande estrago na Terra, mas ele simplesmente está falando assim, a gente tem aqui uma coisinha, mas nós no Brasil, nós temos várias usinas nucleares, mas nós temos um tratado que nós não podemos fazer uma bomba nuclear. Nenhum país é respeitado sem uma bomba nuclear. Rússia, China, a Coreia do Norte, Rússia, China, Coreia do Norte, Estados Unidos, todos eles têm bomba nuclear. Eles não vão entrar numa guerra entre eles porque uma bomba nuclear lançada em qualquer país ia fazer um grande estrago. Então, assim, você ter a condição de você fazer um armamento para destruição te dá uma vantagem sobre os outros que não têm. Entende? Então ele tem um arco, mas ele não tem a flecha. E só por ele ter o arco ele vai ser respeitado. A condição dele aqui não vai fazer guerra. O anticristo ele não vem fazer guerra. Ele vem para trazer o quê? Paz. E como é que ele traz a paz? Com o arco. Entendendo? Então ele está trazendo a paz com o arco levantado. Ele está trazendo a paz com o arco levantado. Ele está sendo temido. E ele tem toda a vantagem. Agora vejam só. Quem é o país que mais lutou para o desarmamento mundial? Ou para desarmar as bombas nucleares? Qual foi o país pioneiro nisso, pela paz mundial? Estados Unidos. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tem tratados e mais tratados para o desarmamento a nível mundial. Tem conseguido? Não. É muito difícil. Lá não sei agora se é o Iraque, se é o Irã, eles estão lá no subterrâneo deles, tem cada ogiva nuclear, uma maior que a outra. Mas o grande detalhe é que nenhum desses países que tem esses grandes armamentos já prontos, produzidos, vão conseguir fazer alguma coisa. Eles serão travados, porque quem vai sair com um arco sem arma vai conseguir trazer paz para o mundo. Então o anticristo ele não é aquele que traz guerra, mas é aquele que vai trazer paz, é aquele que vai trazer a união de todas as nações. Então quando você vê alguém falando paz sobre a terra, haverá o quê? Repentina destruição. Entende? Então o cavaleiro branco é para isso. Não é à toa que quando nós falamos da bandeira da paz é branco, a pomba é branca. Aliás, o Espírito Santo ele não é, embora ele seja simbolizado por uma pomba branca, a Bíblia não diz se essa pomba é branca, marrom, vermelha, cinza. Ela fala que é um formato de uma pomba, lembrou uma pomba, não quer dizer nem que seja uma pomba, sabe? A gente lê a Bíblia e às vezes a gente fica assim, sabe? Aí assim, eu vejo o Espírito Santo descer como em forma de uma pomba, mas não está dizendo nem que é uma pomba, ele está falando assim, parece, lembra uma pomba, tá? E a pomba da paz, né? O animal da paz, a ave da paz é a pombinha branca e tal, etc. Mas agora, ele saiu, então ele tem agora uma manifestação sobre a terra com um arco sem flecha. Ele é o anticristo e ele tem uma única coisa, ele quer trazer paz sobre a terra e ele vem com toda uma série
de eventos das quais ele traz harmonia sobre a terra. Ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar e falar assim, vem cá os árabes, palestinos, vem cá Israel, dá a mão, vocês dois são primos, vocês são família, dá a mão aqui e vocês vão parar com essa guerra. Agora, acabou a guerra. Ele vai falar vai chamar a Rússia, qual que é aquele país lá mesmo? A Ucrânia, ele vai falar assim, vem cá vocês dois. Vocês dois, era uma coisa só. Vocês estão em guerra agora por nada, dá as mãos aqui. Acabou a guerra. Então, o que nós estamos vivendo atualmente? Uma escalada de guerra para uma possível terceira guerra mundial. Então, está se levantando várias guerras. Por exemplo, Venezuela queria há pouco tempo entrar dentro da Guiana para fazer guerra e anexar a Guiana para a Venezuela. E há uma guerra aqui do nosso lado, do lado do Brasil. Porque ambos os dois países são vizinhos nossos. Agora, bem, se a gente pensa que está lá longe a guerra está muito mais perto do que a gente imagina. Entende? Agora, veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que a escalada de guerras acontecendo pelo mundo inteiro vai haver um cessar, porque esse camarada vai aparecer aqui e vai acalmar os ânimos. Quando alguém está pensando em uma terceira guerra mundial, nós estamos pensando que alguém vai vir e vai fazer o seguinte, não vai ter guerra. Entenderam? Essa é a função. Quando nós, a igreja, começarmos a observar que alguém está vindo trazendo paz sobre a terra, a gente pode ter certeza que esse camarada, ou ele é o anticristo, ou ele é o precursor mais próximo do anticristo. Então nós temos alguém ali perto disso, tá? O segundo cavaleiro, ele traz uma espada e ele é a guerra. Aí você vai falar assim, mas por que o primeiro cavaleiro, ele é o anticristo, ele sai vencedor para vencer e a função dele é trazer paz? Por que esse traz a guerra e ele fala a respeito de tirar a paz do mundo? Parece ser meio controverso, não é? Se um está trazendo paz e o outro está trazendo guerra. É que é o seguinte, nós estamos falando de eventos que são como degraus, tá? E esses degraus são 7. Então o anticristo, para ele se tornar o governante do mundo, um único governante sobre toda a terra, ele vai precisar primeiro trazer paz. Tá? Depois disso, rompe-se essa paz e começa novamente a guerra. Por que essa paz é rompida? Porque ele vai ser manifesto e vai ser conhecido como o anticristo. E isso está descrito para nós, Daniel. Vocês vão ver que Daniel, vem cá. Daniel, tá? 9:27 diz assim, ó. Vamos ler o 26, Daniel 9:26, 27 diz assim: depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais. E um povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então o que ele está falando aqui? Ele surge trazendo paz e ele faz uma aliança pela paz. Só que no meio desses 7 anos, ele quebra a aliança e então começa novamente a guerra.
Então a paz que vai durar sobre a terra é apenas de 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, porque ele rompe a sua aliança para que então novamente se reinicie a guerra. Aí nós estamos o que? Fazendo uma escalada. Então vem o Cavaleiro Vermelho trazendo consigo a espada e a guerra sobre a terra, retirando do povo a paz. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Existe, eu vou tentar trazer para uma coisa bem show. Quando não se tem acordo, é bom tomar cuidado. Por que é bom tomar cuidado quando não se tem um acordo? Porque quando não se tem um acordo, pode haver a atuação, a operação de um espírito maligno para tirar o que? A paz. Nós recebemos a paz de Cristo que o mundo não tem. O que é que esse Cavaleiro Vermelho ele faz? Ele rouba a paz do mundo e faz com que as pessoas elas fiquem cada vez mais violentas. Eles estão debaixo de uma maldição muito forte. Então eles não se entendem. Então qualquer discussão, qualquer briga, qualquer coisa gera morte. Então, quando nós começamos a ver que não se há um acordo, não se chega ao denominador comum, pode saber que pode haver um espírito maligno tentando agir para roubar o sossego, a paz, roubar a harmonia. Nós temos que concorrer para aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Nós devemos ser irmãos uns dos outros. Esse é um ponto. Então ele vem com a espada, tirando a paz do mundo e trazendo guerras. Tá? O terceiro ele vem com uma balança na mão e ele está dizendo: uma éfa de medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Tá? O que esse terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto que traz uma balança na mão, ele vem trazer para a terra? Ele vem trazer a ração. Ração. Porque a comida vai ser racionada. O que é isso? Significa o seguinte: significa que cada um vai ser pesado para ter o alimento correspondente. É isso. Cada um de nós seremos tratados dessa forma. Você não vai chegar no mercado e falar assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo lá. Não. Você vai pegar uma ração, né, para você e você vai pagar com é interessante que o denário ele com o tempo ele vai ganhar um outro nome. Denário, dinheiro. A palavra dinheiro, ela tem, etimologicamente, ela vem da palavra denário. Então ele está falando assim, ó, por um tanto de dinheiro, um tanto de comida, mas vai ser tudo racionado. Aí então cada um de nós que for no mercado comprar, vai comprar isso daqui de uma maneira racionada. Agora vem, qual que é a proporção da economia mundial? É o seleno, entende? Nós estamos falando de, por exemplo, combater a fome no mundo. Vamos combater a fome no mundo. Vocês sabiam que existe dinheiro suficiente para matar a fome do mundo 3, 4 vezes? Vocês sabiam que tem dinheiro para isso? Para matar a fome do mundo? Para ninguém mais ter fome? Aí você pergunta assim, então por que ainda tem fome no mundo se nós temos um dinheiro suficiente para matar a fome? Porque a fome é necessária. Porque os grandes magnatas, os poderosos dessa terra, eles veem na fome a oportunidade. A miséria é mais lucrativa do que a bonança. Você quer ver uma coisa? Se nós pegássemos toda a nossa tecnologia, todos os avanços que nós temos, nós poderíamos curar a AIDS, poderíamos curar o câncer, poderíamos erradicar doenças que existem hoje e que assolam o mundo, por exemplo, diabetes. Entendeu? Mas por que nós não fazemos isso? Porque vender o remédio é mais lucrativo do que vender a cura.
foi curada, ela não vai gastar com remédio. É ou não é? Você está curado, você vai tomar remédio, vai comprar remédio? Você já pensou que os remédios mais importantes são os mais caros? Às vezes a gente não chega nem a tomar o remédio, toma o genérico do remédio. O genérico, irmão, você sabe o que é tomar um genérico? Você não está tomando o remédio, você está tomando o genérico do genérico, do genérico daquele remédio. Talvez se você tomasse o remédio em si, você sararia, ficaria curado. Mas você tem que tomar o genérico. Por que você toma o genérico? Porque você vai tomar, não vai funcionar, você vai continuar tomando, até que um dia ele faça efeito. E é tão interessante o genérico que se você, por exemplo, sei lá, você toma um Dorflex, resolve uma vez. Mas se você continuar tomando Dorflex, vai chegar uma hora que não vai surgir mais efeito. Entende? E às vezes o remédio também que a gente toma, esses remédios que se vendem, às vezes a gente toma esse remédio e mascara o sintoma real daquilo que está acontecendo conosco. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o que vai acontecer com o povo diante da grande tormenta. Você já pensou como que vai ser terrível isso? Hoje em dia você consegue calcular quanto uma pessoa em vida gasta em média. Tanto quanto ela produz lixo, quanto ela consome, quanto a sua alimentação. Você consegue calcular isso. Agora, você fazer isso de uma maneira taxativa é tornar cada um de nós uma unidade no meio de um todo. Eu pergunto para você, quem que você é? Quem você é? Aí você olha, você vai falar o seu nome, você vai falar suas características, vai falar suas virtudes, mas quando eu falo quem que você é, sabe quem você é de verdade? Você é apenas um número do RG do CPF. É isso. Não, você tem. E que pela misericórdia de Deus, isso não está gravado ainda no nosso corpo. Porque senão a gente seria como um gado. Já viu o gado? Ele não chega num ferro quente e marca. Porque na cabeça dos grandes, eu vou dizer, dos senhores desse mundo, nós não passamos disso. Gado. Entende? Nós somos influenciados pela televisão, pelo rádio, pelo celular, pelas mídias e tudo mais. Não, eu vi uma brincadeira que eles falam, que o rapaz fez, ele falou assim, que vontade de comer uma pizza. Aí ele vai mexer no celular assim, no Face, no Insta, aí aparece um comercial de uma pizzaria. Agora dá vontade de comer um lanche. Aí ele vai mexer. Quando você está preso, você é um número lá só. Você é um número só. Entendeu? E outra coisa, como que você tem, como é que eu posso falar? Você é apenas um número, mas assim, agora vê, como que o seu celular consegue ter tanta informação sobre você, que às vezes nem você mesmo imagina. Você sabe que o seu celular consegue, de uma maneira tão assim, minuciosa, traçar um perfil seu. Gente, algumas décadas atrás, nós temos um hiato de tempo tão curto assim, acho que até 1940 ninguém tinha televisão em casa. Ou 1940. De 1940 para cá, todo mundo tem uma televisão perto do rosto. Você vê, né? Tinha um caixote de madeira que era praticamente desse tamanho aqui, para isso daqui, ou menor até. E aí eles vão inventando, aí tem relógio, tem não sei o que, o relógio com mede o pulso, pulsação, coração, pressão. Eu vi um relógio que media a pressão, você é doido. Aí tá tendo essas coisas e a gente tem que ficar de olho aberto, porque essas coisas só estão nos preparando para algo. Quer ver uma coisa? Quando eu era criança, se alguém aparecesse com isso aqui na igreja, era expulso, tá? Ninguém deixava as pessoas usarem celular na igreja. Hoje o celular já não é mais um intruso no culto. Tá? Ninguém acha que isso aqui é um intruso no culto, isso aqui faz parte da nossa liturgia de culto.
Faz ou não faz? Auxilia, né? Auxilia, entendeu? O que nós estamos falando é o seguinte: na minha época de criança, isso aqui era um intruso. As pessoas em si não gostavam, não eram acostumadas com a ideia de ter um celular na igreja. Tá? Os pregadores faziam um DVD, faziam a filmagem, depois fazia a edição e fazia o DVD e vendia o DVD. Hoje em dia eles não fazem mais isso, você faz live, grava no YouTube, essas coisas, são ferramentas que se usa para a causa de Cristo, para a obra de Deus. Mas o que eu estou falando é o seguinte: isso daqui era um intruso e hoje não é mais. Ninguém se incomoda com o celular. Ou se incomoda. Entendeu? Talvez um ou outro possa se incomodar, mas já não se incomoda, as pessoas já não se incomodam mais com a presença do celular na igreja. E é um dos pontos só. Por exemplo, na minha época, os crentes não tinham televisão em casa, quando eu era criança. Se um crente comprasse uma televisão e levasse para casa, tinha que ser muito bem escondido. Ou então a culpa era do filho, né? O meu filho não vai na igreja, o meu marido, a minha esposa, não sei o que, culpava outra pessoa, mas estava lá assistindo. Era pecado assistir televisão. Hoje nós temos televisão dentro da igreja. E a televisão dentro da igreja é bom ou é ruim? Oi, é ruim? Não, a televisão dentro da igreja é útil. Principalmente a Smart, que você não precisa, por exemplo, colocar um data-show. Você coloca a televisão lá, você coloca conteúdo, coloca alguma coisa para que as pessoas possam estar vendo. Então você usa uma coisa que... Letra de música. Isso, você pode colocar letra de música, certo? O que eu estou falando? Eu estou falando que aquilo que era condenado há algumas décadas atrás, hoje está sendo usado em prol da obra. Agora, o que nós precisamos ser? Nós precisamos entender que a tecnologia ela pode ser usada tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Para quem sabe usar, para as coisas boas. Para quem não sabe usar, vai virar coisa ruim. Agora, o que isso tem a ver com o cavaleiro, com essa balança? Ele está nos mentindo porque nós somos apenas uma unidade dentro desse sistema. Existe todo um sistema compensatório que trabalha para que a nossa vida não passe de apenas uma pequena, singela contribuição nessa terra. Você é o que será, um número apenas dentro de uma multidão de pessoas fazendo um experimento. É uma experiência de vida que começa e termina e é isso, entendeu? Embora a gente tenha na nossa consciência que a gente quer ser alguma coisa, quer ter uma influência maior, nós somos tratados dessa forma. Agora, o amarelo, ele traz a peste, que é a morte. O último cavaleiro que aparece, ele se chama a morte, o inferno seguido, e foi lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Agora veja que praticamente o amarelo é quase que uma junção de todos os outros três. Em Zacarias ele vai ter um tom meio amarronzado, tá? Mas é a mesma sequência. O que acontece com o amarelo aqui? Ele está trazendo peste, ele está trazendo espada, ele está trazendo fome e ele está fazendo com que as feras da terra elas sejam manifestas, né? Também nós temos aqui que o inferno seguia. Agora, o inferno seguia, aqui a palavra inferno ela fica bem mal traduzida, mas isso daqui são demônios, tá? Seres malignos. Agora, o que esse camarada ele vai fazer na terra? Ele não vai só trazer uma junção dos outros três, mas ele vai trazer a morte. Então, qual que é o maior temor do homem nessa terra? É a morte. Por que o maior temor do homem é a morte? Porque nós não fomos criados para morrer. Nenhum de nós fomos criados, ou Deus criou-nos pensando em nos matar depois. Não é essa a ideia. A ideia é de que no estado perfeito de inocência nós pudéssemos viver de uma maneira não eterna, mas imortal. Entende? Esse é o ponto. Agora, o que esse cavaleiro amarelo ele faz? Ele tem um nome. Ele tem o nome de Apoleon, Abaddon,
e ele traz consigo toda a sorte de demônios, espíritos malignos sobre a terra, e ele vem trazendo toda a sorte de peste, de animais ferozes, ele vem trazendo guerra sobre si. E nós já tivemos uma pandemia, e é tão interessante que as pandemias elas vão acontecendo com um espaçamento de tempo, né? Gripe espanhola, gripe suína, gripe aviária, né? E elas vão acontecendo assim, acontece uma pandemia, passa um tempo, aparece outra, e outro. Eu acho que se a gente tem a má sorte dessas gripes, né, vindos de animais, porque o tanto de animal que existe, se a gente for pegar uma gripe de cada um desses animais, é um perdido. Mas vocês veem a mortalidade dela, de como ela vem trazendo e arrasando as casas, as famílias. Mas não só isso, existiu uma praga há muito tempo atrás chamada peste negra. Não havia cura para ela. O profeta ele tem uma visão de uma panela que está cozinhando no fogo. Aí alguém grita, derruba! Aí a panela é lançada na terra. E essa panela, dentro dela tem uma peste que vai arrasar com todos os homens. E na época que saiu a peste negra, eu não lembro agora se eles chamam de gripe bubólica, alguma coisa assim, ou a bexiga preta, né? A gente tem um bairro aqui em Cunha que chama de Bexiga, né? Dizem os antigos que as pessoas que pegavam essa peste eram levadas para lá, para o bairro do Bexiga, e elas ficavam ali, e dali elas saíam. Se elas se curassem, ficassem curadas, elas saíam, voltavam para essas casas, caso não morriam ali. As pessoas contam que existe no cemitério de Cunha aquelas tumbas de pé, sepulcros de pé, ou que são enterrados com chumbo, que é para não sair, não quebrando, acontecendo alguma coisa, a peste que está, a doença que está ali, não sair dali. Dizem isso, não sei, eu não estou aqui para afirmar se isso é verdade ou não, mas você já pensou que naquela época essa peste ela conseguiu regredir a humanidade? Foi a única vez que o mundo, em vez de aumentar o número de pessoas, de habitantes na Terra, ela regrediu. Nós estamos vendo uma constância do quê? 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões de humanos na Terra. Mas naquela época, em vez, por exemplo, nós temos 8 bilhões de pessoas, em vez de ir para 9 bilhões, ele voltou para 7 bilhões, 6 bilhões. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esse cavaleiro ele vai trazer a morte por sobre a terra e vai ser avassalador. Mas vamos chegar para o final disso daqui para nós fechar legalzinho isso. Abra sua Bíblia lá em Jó, nós vamos terminar isso daqui. Jó capítulo de número 1. Jó capítulo 1, versículo de número 13, diz assim: certo dia, quando os filhos de Jó e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: veio o mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, só eu escapei para trazer a notícia.
Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra, adorou. Ele disse: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem abriu a Deus atribuiu a Deus falta alguma. Por que eu pedi para você ler o livro de Jó, capítulo de número 1, dos versículos às quais nós fizemos menção? Porque Jó ele viveu a tribulação sendo ele justo. Os 4 mensageiros arremetem para nós exatamente os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então esse homem sozinho suportou a pressão dos 4 mensageiros que traziam as ações de quem? De Deus? Não, a permissividade de Deus e a atribuição do diabo. Deus não era atribuído de fazer o que esses mensageiros falaram, mas foi exatamente a ponta, o diabo usado para poder fazer com que Jó passasse por essa situação. Deus permitiu, mas foi o diabo que lançou contra Jó essa empreitada. Os 4 mensageiros para nós representam exatamente os 4 cavaleiros. Só que a diferença aqui é o seguinte: Jó é um homem justo, que nós poderíamos até mesmo, entre aspas, dizer que ele não merecia isso. No entanto, nós estamos falando agora que a representação é sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e estes trazendo juízo sobre toda a terra, de homens ímpios. Agora, finalizando para nós, eu vou fechar, que eu quero que vocês entendam a gravidade. Apocalipse 9, versículo 20, nós vamos fechar isso aqui, tá? Apocalipse 9, versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua prostituição e dos seus frutos. O que a Bíblia está nos dizendo? Que, ao contrário de Jó, esses homens, eles não se arrependem, mesmo sofrendo os juízos de Deus. Deus infligiu juízo a esses homens, e esses mesmos não se arrependem, muito pelo contrário, eles blasfemam do nome de Deus. Aí, o que nós vamos fazer com um povo desse? Eles não se arrependem, eles não dão glórias a Deus, eles não se voltam para o Senhor, e eles não se arrependem de nada. Olha o capítulo 16, verso 9. Os homens abrasados com grande calor e blasfemam contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Deus não tem prazer em fazer nada disso, mas a grande questão é que quando Deus traz juízo sobre a terra, no mínimo se espera que os homens se arrependam. Jó, ele passou por toda a tribulação na vida dele, mas ele louvou e adorou ao Senhor. Agora, esses homens estão passando pela grande tormenta, eles não estão se arrependendo.
Está acontecendo um monte de coisa e eles continuam da mesma forma. Agora, que Deus nos salve de nós mesmos. Por quê, irmãos? Para que nós possamos ter um coração quebrantado, contrito diante da presença dele, para que, independente da situação das nossas vidas, nós adoremos ao nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a respeito? Ficou alguma coisa em dúvida? Várias, mas assim, no decorrer a gente vai esclarecendo. Amém. Ficou bastante claro? Vocês entenderam as conexões feitas? Amém. Então nós vamos estar encerrando.